pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula quero mostrar para vocês a diferença entre substância molecular e substância covalente. Na nossa primeira aula de introdução a ligações químicas, eu falei para vocês que quando é estabelecida a ligação covalente entre dois ou mais átomos, podem ser gerados dois tipos de substâncias, as substâncias moleculares e as substâncias covalentes. Portanto, esses tipos de substâncias são formados por ligações covalentes e a gente precisa saber diferenciá-las. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Então, para começar, eu dei alguns exemplos aqui de substâncias moleculares. Vejam bem, o CO2, então está aqui indicado aqui o CO2, estão vendo? Tem uma moléculazinha aqui formada por dois átomos, uma ligação tripla entre eles, poderia ser o N2, por exemplo. Aqui tem uma outra substância molecular bem maior, que se a gente for contar quantos átomos tem aí, pretinhos, vermelhinhos e branquinhos, vai dar um total de 12 átomos pretinhos, que eu represento os carbonos, então C12H22O11. Então aqui eu tenho alguns exemplos, vamos colocar aqui CO2, o nitrogênio e a que a gente chama sacarose, C12H22O11. Bom, quando a gente analisa esses três exemplos, todos concordam comigo que são formados apenas por ametais? Carbono e oxigênio é ametal, nitrogênio é ametal, hidrogênio também. Então, nesse caso aqui, todas as ligações químicas que a gente tem entre os elementos, entre os átomos, são ligações covalentes. Por que que nesse caso, as substâncias que foram formadas, o CO2, o N2 e o C12H22O11, é classificado como uma substância molecular? Primeiro, então o primeiro detalhe que a gente pode anotar aí, são formados por ligações covalentes, não é? Então, são formados por ligações covalentes. Então, essa é uma primeira característica quando você quiser saber se o composto é molecular ou não, se é uma molécula, ok? São formados por ligações covalentes. Outra informação, você sabe a quantidade de átomos? Existe uma quantidade definida de átomos que formam esse composto, essa substância? Por exemplo, o CO2. O CO2 eu não sei que exatamente eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio para formar a molécula de CO2. O nitrogênio, eu não sei que são dois átomos exatamente de nitrogênio que se ligam. Na sacarose eu não sei que são exatamente 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio, todos ligados formando essa substância. Essa é a característica de uma substância molecular. Substância molecular é quando a substância é formada por ligações covalentes e existe um número definido de átomos que formam aquele composto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na molécula de água, a gente fala molécula de água, não fala? Por quê? Porque a água é formada por ligação covalente e a gente sabe o número de átomos que se unem para formar água. São dois átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio. Qual é a diferença agora para a gente analisar para substâncias que são covalentes? Vejam aqui agora do outro lado os exemplos que eu dei de substâncias covalentes. Eu tenho aqui primeiro o diamante, olha a fórmula do diamante, CN, como assim? Eu tenho aqui a fórmula da grafita, olha a fórmula da grafita, CN também. E tenho a fórmula da areia, da sílica, olha a fórmula da sílica, SiO2, entre parênteses, N, beleza? Então vamos lá, vamos analisar esses três exemplozinhos aqui. Primeiro, concordam que carbono e carbono são ametais, oxigênio é ametal, ou seja, nesses compostos que eu dei como exemplo aqui, as ligações são todas covalentes também, concordam? Então eu também tenho substâncias formadas por ligações covalentes. Então, com relação à substância molecular, não tem diferença. Porque tanto as substâncias moleculares quanto as substâncias que são covalentes são formadas por ligações covalentes. Qual é a diferença? Eu não tenho um número definido de átomos que formam aquele composto. Quando a gente analisa a fórmula do grafite, e eu tenho aqui o grafite CN, o que esse N está representando aqui? Deixa eu mudar a corzinha dele.
N significa que são N átomos de carbono que se unem para formar o diamante. Não existe um limite de átomos. Ah, são 3, são 10, são 500 ou são 1000. Não, não existe um limite definido de átomos que compõem essa substância. Da mesma forma, quando a gente olha para o grafite, olha a fórmula do grafite, também CN. Lembra que o grafite e o diamante são alótropos, eles são formados pelo mesmo elemento, só muda a conformação espacial. Mas olha aí a fórmula do grafite, CN. Eu não sei a quantidade de átomos de carbono que se ligam de forma covalente para formar essa macromolécula que formaria aí. A mesma forma a sílica, é SiO2N. Eu não sei o valor desse N, porque não é definido, não tem um limite. Esse N pode ser tanto 500 quanto 1000, sei lá, não vai fazer diferença para a estrutura da sílica, da areia. Portanto, a diferença de uma substância molecular para uma substância covalente é que a substância covalente não tem um número definido de átomos que formam aquele composto. Portanto, o número indefinido de átomos que formam a estrutura. Entendem? Então, onde eu quero chegar é o seguinte, a gente já estudou em ligação iônica que quando a ligação iônica se forma, a substância formada é uma substância iônica. Quando a ligação metálica se estabelece, a substância formada é uma substância metálica. Agora, a partir do momento que você tem substâncias que são formadas por ligação covalente, elas podem ser tanto moleculares quanto covalentes. Moleculares se a gente souber o número definido de átomos. Isso vai ser para a grande maioria das substâncias. São poucas as substâncias que são covalentes de fato, que a gente não sabe o número definido de átomos que forma aquele composto. Tá bem? Então essa é a diferença básica de substância molecular e substância covalente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro aspecto. O aspecto seguinte, a gente vai ter que falar um pouco sobre as propriedades das substâncias, não é? A gente já falou sobre propriedades das substâncias moleculares e também das substâncias covalentes, ok? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando com substâncias do tipo iônica, a gente já sabe que existem algumas características que definem aquela substância iônica. Quando a gente fala de substâncias metálicas, também existem algumas propriedades que definem aquela substância metálica. Agora, só pelo fato da gente saber que a ligação é covalente, ou seja, que a substância é molecular ou que a substância é covalente, a gente não consegue de cara definir as propriedades. Por exemplo, toda substância molecular é sólida? Não. Tem substância molecular sólida, tem substância molecular líquida e tem substância molecular gasosa. É diferente dos compostos iônicos, que todos são sólidos. Concordam? Da mesma forma, a gente tem substâncias moleculares que conduzem eletricidade, enquanto outras não conduzem. Tem substâncias moleculares que têm pontos de fusão bem elevados, tem substâncias moleculares que têm pontos de fusão e ebulição baixos. Então, não dá para a gente, só identificando que a substância é molecular, definir de cara as suas propriedades. A gente vai ter que anotar e vai ter que estudar um pouquinho mais a respeito dessas substâncias. Então vamos lá. Quando uma substância for molecular, vamos anotar aqui. Então, quando a substância for molecular, se eu quiser identificar as suas propriedades, deixa eu colocar aqui embaixo as suas propriedades, eu vou precisar investigar mais algumas coisinhas que são importantes a respeito dessa substância molecular. Não basta saber que a substância é molecular para chegar nas suas propriedades. Então, para a gente identificar a propriedade de uma substância molecular, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar dessa substância molecular é a sua geometria. Então, eu vou ter que saber como que é a geometria desses átomos no espaço que compõem essa molécula. Por quê? Porque a geometria ela vai influenciar totalmente a polaridade das moléculas que eu estou estudando. E a polaridade vai influenciar drasticamente nas forças estabelecidas entre essas moléculas, o que a gente chama de forças intermoleculares. E são essas forças intermoleculares que normalmente vão explicar as propriedades das substâncias. São as forças intermoleculares que vão definir a propriedade de uma substância molecular. Então aqui vamos encerrando a nossa aula. E o que eu quero deixar claro para vocês
é que só por saber que a substância é molecular, a gente ainda não consegue falar sobre as suas propriedades. Perceberam aí? Para a gente conseguir falar sobre a propriedade de uma substância molecular, a gente vai ter que ter um percurso aí. Eu vou precisar, depois de montar as ligações que a gente aprendeu nessas últimas aulas, vou precisar saber a geometria da molécula, como que essa geometria influencia a sua polaridade e como que a polaridade afeta as forças intermoleculares, porque são essas forças intermoleculares que vão nos dar artifícios para que a gente consiga compreender melhor as propriedades das substâncias moleculares. Então o que a gente vai fazer nas próximas aulas é justamente isso, da geometria, estudar polaridade e estudar forças intermoleculares. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo para mim e eu te espero na próxima aula. Até lá!